qualquer pequena mudança nessa alocação, o fluxo pode ser forte para o Brasil. Nosso potencial, né, porque a gente tem aqui, pode ser bem relevante. A gente viu que o mercado de trabalho ele vem desacelerando, mas segue a um ritmo saudável. Corrobora muito com essa tese do pouso suave, que é o que tem feito, né, as bolsas se renovarem máximas atrás de máximas. Que em breve vai absorver boa parte desse mercado que antes era das concorrentes, porque o avião dela é melhor e mais barato, mais eficiente, gasta menos combustível e é mais barato. Você faria muitas mudanças no que você tem no seu portfólio se você soubesse que o Fed vai cortar 5 vezes e o mercado precifica 3 vezes? Eu não. Boa tarde, pessoal. Dia 15 de março, começando aqui mais bate-papo. A gente pulou semana passada, né? Tava todo mundo meio doente aqui. Meu amigo Wurzman teve aí uma dengue, passou mal, né? Tá difícil São Paulo, né? Consegui vencer a doença. Venceu. Agora eu tô aqui com vocês Depois de novamente. 7 dias agonizando, o mosquito morreu, né? Tá difícil São Paulo, né? Dengue tá pegando feio aí, todo Usem mundo. repelente, pessoal. Usem E tem que repelente. usar aquele Exodis, eu acho que chama, ou alguma coisa do tipo, que a duração é 10 horas. Que o off, ele O off não é bom. dura 3, 4 horinhas. É um E aí amarelinho já que eu uso dissipa. pras crianças. É um que é power. E também esvazia aí as águas paradas para tentar evitar isso. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa. Mercado, a gente 2 semanas fora, né? Tem muita coisa. A gente vai tentar resumir o máximo para não ficar tão maçante. Eu vou falar rapidinho de Brasil, depois a gente vai lá para fora. Eu vou trazer aqui rapidinho o Boletim Focus. Mercado reajustando aí projeções de inflação e de PIB, né? E uma, de certa forma, anda junto com a outra, né? O PIB está sendo projetado o crescimento maior do que o esperado, então a gente está tendo um consumo, o mercado andando mais com relação a crescimento econômico, consequentemente, puxa também um pouquinho mais a inflação. Aqui na B3, o que a gente está sentindo, né? O mercado vem de lado desde o começo do ano. Tinha uma expectativa muito grande para 2024. Eu, sinceramente, acho que essa expectativa não foi embora. Mas, nesse começo de ano, muito por conta do cenário lá fora, depois o Wurzman trata um pouquinho disso, o investidor estrangeiro vem sacando dinheiro da Bolsa Brasileira. Já são quase 24 bilhões desde o começo do ano. Vocês veem aí, eu trouxe um gráfico que mostra essa linha preta aqui, o movimento de saída de investidor estrangeiro da B3. Enquanto o institucional começou ali a voltar timidamente, investidor de varejo também, os bancos, instituições financeiras também voltando ali para o mercado. Eles estão contrabalanceando um pouco a saída de investidor estrangeiro, mas isso mesmo assim a Bolsa vem permanecendo de lado desde o início de ano. Eu não queria perder muito tempo, porque eu acho que todo mundo não aguenta mais ver isso sobre Petrobras e Vale, né? Mas passando bem rápido, Petrobras tem a questão lá dos dividendos extraordinários que não foram pagos, que o governo ele conseguiu dar uma pressionada ali para que a Petro não pague os dividendos extraordinários. Então a Petro já é obrigado no próprio regulamento, no estatuto, no plano estratégico, na verdade, dela, no momento a pagar 45% do lucro em dividendos, caso a dívida dela fique abaixo de 65 bilhões de dólares, é o que foi feito, né? E o extraordinário seria aquele que é gerado adicional que ela poderia pagar e que ela reteve no momento. O próprio plano estratégico obriga que ela distribua, já que ela não tem alternativa melhor para alocação desse capital no momento. Mas o governo, ele quer utilizar esse valor para poder fazer investimentos, né? Então ele tem a tese de que a empresa tem que se renovar, investir em energia renovável e tal. O mercado não gosta dessa história, porque a Petrobras, ela é muito boa no que faz, então historicamente quando ela tentou alocar o capital em outras alternativas, ela perdeu dinheiro, não foi um bom negócio, né? Principalmente agora com o jogo político, a gente sabe que ainda complica mais a situação. Então a Petrobras veio sofrendo, mas o papel segurou relativamente bem. Eu acho que dado o tanto de notícia que vem tendo, né? O papel caiu ali, acho que por volta de uns 13%, 14%. Eu acho importante comentar, Pedroso, que caiu, né, esses 15% arredondando, do pico ao piso nos últimos 10 dias, digamos. Exato. E isso na contramão completamente do petróleo, né? O petróleo Brent, que está batendo $85, sobe quase 10% no ano, está na máxima do ano o petróleo. Exato. O fato é que a Petrobras, ela hoje, no momento, vai ser uma tese muito mais em cima dessas notícias do que no fundamento. Porque no fundamento ainda está barato, mesmo sem o extraordinário, ainda show, né? O resultado foi muito forte. A questão o mercado fica com a questão da ingerência, né? Da interferência política.
o presidente da Petrobras foi contra, tá? Ele era a favor do pagamento dos dividendos. E ele falou uma coisa que, de certa forma, é verdade, né? O governo, ele não interferiu na empresa. Ele utilizou do que ele tem de poder por ele ser um acionista para poder interferir do conselho. O Golden Share que eles têm, né? Não é o Golden Share. Eles têm maioria no conselho, junto com a parte do conselho que são dos funcionários, que é meio ligado ao sindicato. Então, eles têm a maioria deles. Eles utilizaram dos meios legais para poder fazer isso. De fato, não houve uma interferência direta, né? O fato é que o mercado sabe que ele tem um sócio que é um governo que pode mudar a cada 4 anos. Então, o fato é que a Petrobras, por esse motivo, ela sempre negocia com desconto relevante, né? É o quê? Então, 3 vezes lucro Petrobras hoje? acho que 3 não chega a 4. 3 e alguma coisa vezes lucro. É muito barata, tá? A Petrobras vai continuar barata. E eu acho que a Petrobras teria um baita upside de valorização, mas com o governo atual aí, o mercado sempre vai ficar com esse pé atrás. É difícil até falar o governo atual, né? Porque o governo anterior também teve os seus problemas lá, que atrapalhou a Petrobras, mudou o presidente, porque não aceitou baixar preço do combustível. Então, o problema no Brasil é o governo. Se tivesse algum tipo de privatização, podia negociar talvez a 8 vezes lucro, né, Pedroso? Em linha com as oil majors. Em linha, eu diria que é difícil, porque mas é uma brasileira. Uma petrolífera vai negociar 10, 12 vezes. Coloca 8 vezes para a Petrobras, que seja 6, né? 6, tá 7. Ótimo. Exato. E vamos lá. Então, assim, voltando aqui no fluxo, estrangeiro retirou. Além disso, teve a Vale também. Vale tem toda aquela situação de troca do presidente, mas parece que da Vale está mais encaminhado. O problema, no caso da Vale, é o preço do minério. Que vem caindo forte lá na China. A gente depois comenta um pouquinho de China. E aí o estrangeiro, nesse cenário todo, vem sacando recurso. Lembrando que as duas são a mais representativa do índice. Então, se o estrangeiro está alocando nas principais empresas, isso atrapalha um pouquinho mais o cenário ainda. E por isso a gente vê o movimento. Mas o estrangeiro está saindo da Bolsa, mas não está saindo completamente do Brasil. Embora os dados digam que, em parte, ele saiu sim. Fluxo cambial até 8 de março foi positivo em 5 bi nesse ano de dólares, tá? Muito puxado pela balança comercial, que está superavitária. Estrangeiros tiraram ali 3,8 bi de dólar. Então, quase metade ali do que saiu da bolsa, pelo menos saiu, por via financeira, né? Eu tô falando. Então, tá saindo, pode ser que não seja só de bolsa, isso tudo, mas tá saindo, mas ainda assim, eu já ouvi no mercado comentários de que o estrangeiro só tá dando uma pausa. E aí, lembra o seguinte, né? Foram 2 anos de entrada recorde na bolsa. Foi 100 bi lá em 2022 e depois mais 40, 50 bi o ano passado, não lembro o número exato. E aí a bolsa disparou nesse período, né? A bolsa andou. Então esses 140, 150 bilhões valorizou e eles tiraram 24. Então também não é nenhum fim do mundo esse movimento dos estrangeiros. E aí, se de fato ele só estiver dando uma pausa, a gente pode ver esse recurso voltar. Se o cenário melhorar, eu acho que é mais como vai ficar lá fora, tá? Perfeito, Pedroso. Aí, só para ter uma visão contrária, né, a WHG soltou essas últimas semanas uma análise ali do mercado. Eles soltaram lá, quem tiver interesse lá no YouTube deles tem, é bem interessante. E aí eles fizeram uma conta falando que o Brasil não tá tão barato quanto tá todo mundo falando, né? Eles fizeram uma conta de que se o investidor lá fora pegar o crédito, né, um colateral do dinheiro que ele tem investido no S&P, fizer aqui um carry trade no Brasil com esse financeiro, o que ele vai ter lá de retorno, considerando isso, vai levar lá o S&P para 9 vezes lucro. Você chegou a ver essa apresentação, não? Não vi. Depois eu vou te passar, é bem interessante. Enquanto o Ibovespa, considerando Petro e Vale, negocia 8,1 vezes lucro, e ex-Petro e Vale 13,8. Eu acho que a tese deles faz muito sentido. Eu só pontuaria o seguinte: tem muito fundo que precisa estar alocado até por mandato em países emergentes. Então a gente tem, para o Brasil, ele é pouco relevante na alocação mundial. Então qualquer pequena mudança nessa alocação, o fluxo pode ser forte para o Brasil, para o nosso potencial, né? Porque a gente tem aqui, pode ser bem relevante. Então esse cenário de que o Brasil pode estar barato, pelo menos frente aos outros emergentes e bem posicionado, eu acho que isso é positivo nesse cenário atual, né? Mesmo considerando que por essa métrica o Brasil talvez não esteja tão barato assim, para esse fluxo específico o Brasil pode se beneficiar. O que eu cheguei a ver, Pedroso, acredito que talvez seja no próprio vídeo que eles mostraram esse estudo da WHG, eles justamente falam que os Estados Unidos
desde o começo do século, mudou drasticamente a composição do índice, né? Ah, sim, nesse mesmo, eles comentam também. Em 1980, por exemplo, 70% do índice americano era setor industrial. Exato. Hoje a gente está falando que 50% é inovação, que é mais ou menos o que eles colocam ali, que é tecnologia, enfim, communication services, né? Que é onde está Netflix, entre outras empresas, serviço de comunicação no português. Então a gente tem uma bolsa americana que hoje negocia 21 vezes, né, lucro para os próximos 12 meses, mas com um crescimento de lucro ano contra ano grande, uma previsibilidade de receita grande, margens, né, na média em torno de 15%, isso margem líquida, bastante coisa para um índice, né? No Brasil é bem menos. Diferente do Brasil que foi preso ao passado, né? Eles até comentam, né, que no Brasil teve uma deterioração no índice, né, na composição setorial. Então, quando a gente fala... A gente escuta muito, né? Gestor e analista aqui no Brasil falando que lá fora tá caro e aqui tá barato, né? Pelo menos desde que eu entrei no mercado, alguns bons anos atrás, essa é a grande fala, né? Do gestor multimercado brasileiro, né? Adora falar que está caro e o Brasil tá de graça. Mas tem que colocar algum contexto aí pra virar fidedigno. É a armadilha do valor, né? A gente tá barato, mas... O problema é que a gente, de fato, ficou preso no passado, né? O Brasil não conseguiu evoluir para ter empresas que possam concorrer com uma empresa de tecnologia americana. A gente vai trazer até uma exceção aqui hoje. E aí isso, Pedroso, explica a resiliência do PIB dos Estados Unidos também, né? A composição setorial da Bolsa explica a resiliência econômica no final do dia. E uma esse correlação ano, né? enorme. A gente está vendo a tese da inteligência artificial não só puxando o preço de ações individualmente, como a gente viu com a NVIDIA, mas a gente está vendo isso ser relevante para a economia americana, para o crescimento do PIB. Já tem estudos mostrando que boa parte do crescimento do PIB está vindo por conta disso. Esse número. Você trouxe. Pensa que 70% do crescimento do PIB nos Estados Unidos ano passado, ou seja, o PIB cresceu 2,5%. Né? O quê? Mais de 1,5% desses 2,5% foram 4 fatores. Gastos com inteligência artificial, ou seja, as empresas investindo muito em termos de CAPEX. É só olhar, né, quanto que a Microsoft, o Facebook, a Google estão gastando para comprar chip da NVIDIA, por exemplo. Isso contribui diretamente para o PIB, né? É investimento privado. O nearshoring, que é a questão das cadeias produtivas no Oriente, virem para os Estados Unidos ou virem para o México. Um exemplo recente é a fábrica da Taiwan Semicondutores de 40 bilhões de dólares no Arizona. Né, um estado americano. E tem a questão também do consumo com lazer, né? Pós-pandemia, home office, as pessoas estão gastando mais com viagens, hotéis, restaurantes, né? Serviços em linhas gerais. Isso explica também a resiliência do núcleo de serviços, né? No mundo inteiro, não só no Brasil e nos Estados Unidos, mas na Europa, e indícios também no Japão. E Pedroso, o quarto componente, agora eu vou ter que checar aqui, mas era basicamente isso, né? A gente está vendo, enfim, novos investimentos, novos gastos em áreas que 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente nem sabia que de fato existia, né? Quem ia prever esse boom da inteligência artificial, né? Pois eu até vou comentar aqui de uma exceção, né, das brasileiras, mas o problema ele é muito mais estrutural no Brasil. O último fator aqui, ele é pejorativo, tá? Que é o fiscal americano, fiscal, né? É bem pejorativo. Tem um crescimento artificial embutido nessa conta, que é para financiar o déficit de 7% do PIB, e o governo precisa emitir novos títulos, né? Ele emite novos títulos, gasta mais, isso influencia o crescimento positivamente, mas geralmente vem à custa de pressões inflacionárias fortes. É isso aí. Só voltando aqui no Brasil, na questão de fluxo, né? O investidor local ainda está tímido entrando na bolsa, mas o cenário pode melhorar conforme o juros está caindo, principalmente se o juros real começar a cair. Isso depende lá dos Estados Unidos em partes, né? Mas eu trouxe um gráfico aqui que você depois dá uma olhada, você vai até gostar. Ele traz aqui a chance do benchmark, a NTNB 2035, entregar um retorno acima do CDI no período, e o percentual de tempo disponível que essa taxa ficou desde 2010. Então, desde 2010, a gente tem aqui, por exemplo, o IPCA mais entre 5 e 5,5, ele ficou 18% desse tempo todo disponível nesse período. O IPCA de 5,5% até 6%, ele ficou 31% disponível nesse período. E de 6 a 6,5%, ele ficou
24% do tempo disponível. Isso significa que dentro desse range, que vai dos 5 até os 6,5, é o maior... as taxas que ficaram mais tempo disponível desde 2010, né? Quando fica acima de 6%, é quase 100% de chance de você ter um retorno maior do que o CDI. E o juro real desde o começo do século foi de 3,5%, De né? 3,5%. Então a gente tá falando quase o dobro. Você tem um prêmio adicional, né? Quando você olha a NTN-B. Eu tava até vendo, né? A inflação no Brasil gira em torno de 6,5%, né? E o juro nominal geralmente fica na casa de 10%, que dá esse juro real na casa de 3,5%, né? Acho que a moral da história é o IPCA mais 6 numa NTN-B também a taxa, né, Pedro? Eu até trouxe quanto que tá hoje a taxa, né? O Tesouro IPCA 2035, ele tá IPCA mais 5,74, tá? Então ele já vem caindo, há pouco tempo atrás estava mais de 6, abriu um pouco. Igual nos Estados Unidos, né? Eu vou comentar sobre isso, CPI, PPI lá mas fora. Chegou a ficar maior, né? Ficou até acima de 6%. E até o evento mais importante da semana que vem, que eu acho que você vai errar, Pedroso. O evento mais importante semana que vem é a decisão de juros do Fed, não? A pergunta é de onde que é a mais importante. Hã? De onde? A do Fed vai ser aquela coisa, né? Fala assim, e não fala nada. Não entendi a pergunta. Japão. Ah, sim, da decisão de... Muito provavelmente sim. A gente vai ter o último país a Verdade, sair do juro talvez zero. A decisão mais importante semana que vem não é Estados Unidos, é Japão. Com certeza é Japão. Faz todo sentido, depois você vai falar disso. Então, só voltando aqui, né, o fato é que o cenário ainda é muito bom para renda fixa, então é difícil o investidor olhar a bolsa como uma grande alternativa ainda, mas começa a mudar isso conforme o juros está caindo, o juros real pode fechar, e aí começa a abrir mais possibilidade da bolsa andar. Eu até trouxe aqui um gráficozinho com o retorno dos índices de renda fixa 12 meses após o primeiro corte da Selic. Vocês têm vários índices aqui, se eu explicar tudo vai demorar. Mas cada um é uma referência de um tipo específico de título público, né? Então, por exemplo, IMA B5 em média os títulos com vencimento com duration de 5 anos. Mas vocês veem que, por exemplo, quanto mais longo o vencimento desse título, maior é o retorno dele. Por quê? Porque maior é o ágio que ele te gera na hora que os juros caem. Então, o cenário ainda é positivo para quem aloca em títulos de renda fixa. E por conta disso, a gente ainda tem um cenário que trava o investimento direto na bolsa. O gringo deve estar comprando isso aí, né? Você falou que ele sai da B3, mas não sai do Brasil. Então ele sai da B3 provavelmente para ir para a NTN-B. Tá fazendo um carry trade, né? O cara, às vezes ele tomou lá e tá alocado aqui. Aí o cara vai brincando, né? Agora a bolsa tá barata, vamos pra bolsa, ganhei, volta vamos ficar só na renda fixa. Temporada de resultado no Brasil tá quase chegando no fim, né? A gente tá tendo um cenário relativamente positivo pro momento, pra temporada como um todo, né? A maior parte das empresas divulgando ali resultado positivo, acima das expectativas, uns 55% até o momento de todas as empresas do índice Bovespa que divulgaram o resultado, veio com um resultado melhor do que era esperado. Acho que é positivo, ainda mais dado, antes de falar disso daqui, eu vou levantar isso. Ainda mais dado que a gente teve 3 dados esse ano que mostra a resiliência da economia, né, aqui no brasileiro. A gente no começo lá teve dados de produção industrial, esse veio negativo 1,6%, mas veio um pouquinho a menos do que era esperado, o mercado esperava 1,7%. Mas o dados de vendas de varejo veio muito acima do esperado, o mercado esperava 0,3%, veio 2,5%, e hoje saiu o volume de serviço que cresceu 0,7%, que também foi acima do esperado. Então a gente está vendo uma resiliência da economia brasileira e principalmente no consumo. E por que no consumo? A gente teve os precatórios que vão ser pagos agora, começou a partir de janeiro, 90 bilhões de reais. A gente tem todos os programas que o governo lançou, social, bababá. A gente vai ter antecipação de INSS. O governo anunciou essa semana que vai antecipar o 13º entre maio e abril. Normalmente vem no segundo semestre. Então a gente está tendo uma injeção aí de dinheiro que deve ajudar bem o consumo local e manter a economia aquecida. A gente já está tendo bastante analista revisando o PIB do primeiro trimestre do Brasil. Então, principalmente do Ibovespa, que você ainda tem uma composição muito grande de empresas ligadas ao mercado doméstico, a gente deve ver um ano relativamente positivo para o número dessas empresas. E aí, para terminar aqui a minha parte, eu queria falar de uma empresa em específica, né? Embraer, né? É a empresa que eu falei que eu acho que é exceção aqui no Brasil. Mas você sabe qual que é a história? Por que a Embraer é uma exceção? Ela entra numa tese que eu sempre bati na mesa. Você sempre gostou da empresa, né? Inclusive o Pedroso chama ela de a Apple brasileira. A Apple brasileira. Talvez a única empresa de tecnologia verdadeira do Brasil, né? Exato, mas é por conta disso, né? A Apple brasileira, porque é uma empresa de tecnologia que
consegue entregar isso e É uma- concorrer a nível É uma das mundial. líderes do seu setor, né? A Embraer é a que terceira tem maior empresa de Você- aviação comercial do mundo, depois de Airbus e Boeing. Acho que falar que o duopólio de Airbus e Boeing ainda existe, talvez é esticar até. Não sei. É, que tem que a Embraer ver tá o muito market longe share, deles. Tá muito longe. Tá muito longe. Eu acho que eu tenho alguns números Até legal, aqui, quer ver? Pedroso, eu não sei se você viu, mas essa semana a Morgan Stanley, né, o banco de investimento lá fora, ele colocou a Embraer como uma das suas principais ideias em escala global, né? Deu um call de compra da ação. Acho muito raro ver uma empresa brasileira na lista de equity picks globais, best ideas, melhores ideias de um banco gringo. E a E uma Embraer empresa- tá lá, Morgan Stanley. Uma empresa de tecnologia, se você for pensar, que tem que concorrer com gigantes como a Airbus e Boeing. Não é fácil de fato. Você tem ali um concorrente... A Boeing tá fácil hoje em dia, né? A Boeing tá fácil. E eu vou até falar dessa história, né? Há 4 anos atrás, a Embraer caía 70% depois que desistiu. A Boeing desistiu. A Boeing ia comprar? A Boeing ia comprar a operação comercial da Embraer. Caía 70% e a Boeing desistiu e também veio a pandemia e tudo. A Boeing ainda nesse processo levou um monte de funcionários da Embraer. A Embraer teve que entrar com um processo contra a Boeing e tudo. E a Embraer, depois eu vou até contar um pouco dessa história, a Embraer meio que cria os funcionários identificados que a gente não tem capacidade educacional para treinar alguém para poder, um engenheiro para poder fabricar um avião, né? E como é a história da Embraer, quem tiver curiosidade, né, o fundador da Embraer se chama Osiris Silva, a história dele é muito legal, né? Porque eu vou contar bem rápido. O Osiris, quando ele era pequeno, ele tinha um amigo e eles tinham um sonho de de produzir um avião brasileiro. E o amigo dele faleceu ainda quando eles eram moleque, adolescente, alguma coisa assim. E ele levou esse sonho que ele tinha prometido pro amigo, até que um belo dia ele virou militar da aeronáutica, até que um belo dia o avião do presidente, que eu não me lembro qual agora, teve um problema no aéreo, tava voando, tava um tempo horrível, teve que parar lá em São José dos Campos, que era onde ficava a base da aeronáutica na época, e o presidente acabou encontrando com ele, foi a chance da vida dele de vender o projeto, de construir o avião, e o cara topou, beleza, vamos criar uma empresa para produzir o avião brasileiro. Só que no começo era muito difícil, você não tinha tecnologia e você também não tinha recurso humano para fazer isso, né? Aí a história se desenrola, depois que a gente tiver interesse vai a fundo, mas o que eles fizeram? Eles trouxeram um cara que era lá do MIT, nos Estados Unidos, que era um professor, e lá, vamos construir aqui no Brasil uma base para poder ensinar as pessoas, para poder criar engenheiro, para a gente ter engenheiros aeronáuticos aqui na Embraer. Foi aí que surgiu o ITA. Então, o ITA foi feito por um professor que veio do MIT e, inicialmente, o ITA era para você ter pessoas sendo formadas para ser absorvidas pela Embraer. Então, a Embraer criou a base da onde foi construído ali os principais engenheiros aeronáuticos do Brasil, que são requisitados no mundo inteiro. Quando a Boeing quis comprar a Embraer na época, a Embraer até hoje, né, é muito menor que a Boeing. A Boeing tem receita de quase de 80 bilhões por ano de dólares, a Embraer tem 4. É muito menor. Só que a Boeing via na Embraer um baita potencial no nível tecnológico e humano. É difícil você achar engenheiro do nível da Embraer no mundo inteiro. Não é por acaso que poucos países têm uma operação relevante de aviação comercial. Então a Embraer, ela é o exemplo de que a base de você ter, por exemplo, como é os Estados Unidos, um país que você tem empresas de tecnologia forte, é a educação, mas ser capitalista, ser mais aberto ou não, é importantíssimo, mas a China não é e tem grandes empresas de tecnologia. Inclusive a China está criando, né, uma empresa concorrente da Embraer agora. E aí o que aconteceu? Né? A Embraer recebeu um pedido algumas semanas atrás de quase, na verdade chega a 7 bilhões de dólares ao total. Acho que o pedido inicial são 90 aeronaves da E175, que é uma aeronave média da Embraer, da American Airlines. E ela concorre direto com aviões da Boeing e da Airbus. E o avião dela, ele é mais eficiente e mais barato do que o das duas. E os Estados Unidos, ele está passando por um período que eles precisam renovar as frotas de aviões. Tanto esse quanto o avião dela, que é um pouquinho maior, que eu não me lembro o nome, eu acho que é o E20, alguma coisa assim. Então, a aposta do mercado é que a Embraer vai absorver boa parte desse mercado que antes era das concorrentes, porque o avião dela é melhor e mais barato, mais eficiente, gasta menos combustível e é mais barato. E a Boeing
que era a empresa que estava tentando comprar a Embraer, que a Embraer que desistiu, agora tá cheio de problema lá nos Estados Unidos. Você vê como é interessante, né? Na época que houve a proposta da Boeing, o mercado até, pô, bom, o papel subiu, não sei o quê. E eu olhava aquilo e falava, baita complexo de vira-lata, né? Porque é uma empresa que foi construída, que criou uma capacidade tão grande. Por que desgrama a gente precisa vender, né? Aquela questão de, poxa, e olha o que aconteceu hoje, né? A Embraer, e a gente só tá falando da operação comercial, a gente não tá falando nem da operação dela, que são daqueles, não é militar, do eVolt, né? Que são aqueles drones não tripulados. Ela tem a segunda maior encomenda do mundo, de eVolts do mundo. Ela só perde por uma empresa, se não me engano, inglesa. Ou seja, na hora que isso daí se tornar realidade, a empresa da Embraer, que é a Eve, ela pode ser uma gigante no mundo inteiro. Tanto de construção das aeronaves não tripuladas, a Eve que é de drones, que a Embraer é dona de 90%, ela está na Nasdaq. E aí, tanto de encomenda ela tem a segunda, mas tanto da construção da aeronave, quanto do sistema. Ela está criando todo o sistema que deve ser utilizado por países, enfim, para poder operar essa aeronave. Então, uma baita empresa brasileira que consegue mostrar que com boa educação você chega lá, né? Terminando aqui, só rapidinho, China saiu inflação essa semana, veio com 1% de alta no mês, maior alta desde fevereiro de 2021. Dado super positivo para a China, hein? Que tava todo mundo com medo de deflação. Foi show esse aí. No ano, subiu 0,7 a inflação, acima das expectativas, que era 0,4. A gente já comentou várias vezes, né? A China luta pelo contrário do que os Estados Unidos, né? Ela tá lutando para ter inflação, né? Mas eu termino aqui, Rafa. Vamos lá, que senão a gente vai longe. Perfeito, Pedroso. História de Embraer sensacional, hein? Vou pesquisar. O fundador, ele tá vivo ainda? O Osiris, cara, Osiris? eu acho que ele tá, mas ele tá com mais de 90 anos. Vou dar uma olhadinha. Eu acho que ele ainda está vivo, sim. Mas a história é muito bonita dele, assim, a história de perseverança, né? Sim. Porque normalmente a gente vê aquela história do empreendedor que quer ficar rico, não. Ele tinha a história de construir aquilo. Geralmente quem é muito bem sucedido começa com essas intenções mais puras, né? Dinheiro é uma consequência. Mas ele é uma pessoa que eu acho que boa parte da vida foi talvez até mais a história da construção disso do que... E Pedroso, agora indo, né, para Estados Unidos, mundo, semana passada a gente teve a semana do emprego, né, com o relatório payroll vindo bem positivo, né, Pedroso? A gente teve ali uma criação boa de empregos, acima do esperado, mas a taxa de emprego subiu de 3,7 para 3,9, a inflação salarial veio em 0,1 no mensal, com a expectativa era 0,2. Então, semana passada a gente viu que o mercado de trabalho ele vem desacelerando, mas segue a um ritmo saudável. Corrobora muito com essa tese do pouso suave, que é o que tem feito, né, as bolsas se renovarem máximas atrás de máximas. Essa semana, o pano de fundo foi inflação, tanto ao consumidor quanto ao produtor. E pelo segundo mês consecutivo, a inflação veio acima do esperado, né? E aí eu pergunto para vocês, né, e para o Pedroso especialmente, será que essa tese da desinflação ela é transitória? Né? Igual a inflação, né, falavam que era transitória lá atrás, será que a desinflação, essa queda contínua da inflação até a meta dos bancos centrais, entre 2% a 2,5%, ela continua sendo verdade ou ela vai passar por solavancos? Enfim, eu acho que são poucos dados, 2 dados levemente acima do esperado, para a gente mudar tese, trajetória, pano de fundo, que ainda acaba sendo construtivo para o mundo, né? Pelo menos se for olhar nos próximos 12 meses. E a questão dos juros, Pedroso, eu acho engraçado. Hoje o mercado coloca 60% de chance para os juros cair em junho, antes do dado de inflação estava 80% de chance. E aí hoje está 75 pontos de queda até o final do ano, 3 cortes, né, em linha com o comunicado do Fed no final do ano passado. Então o mercado convergiu para o que os diretores do Fed já haviam sinalizado, né, e antes do dado de inflação estava quase 100 pontos, né, chegou a bater 160 pontos no começo do ano, quando todo mundo falava de queda de juros em março. Mas por que a Bolsa, né, não cai de forma mais severa quando os dados de inflação vêm acima? Afinal, a tese do pouso suave se sustenta nisso, né? Uma desinflação contínua e gradual. E nos últimos 2 meses não é isso que a gente está vendo. Então, por que a Bolsa continua
renovando máximas. Eu tenho uma explicação aqui. Enfim, o Fed cortar juros 3 vezes esse ano, 2 vezes esse ano, 5 vezes esse ano ou 7 vezes esse ano, muda muito a sua composição de carteira, Pedroso? Você faria muitas mudanças no que você tem no seu portfólio se você soubesse que o Fed vai cortar 5 vezes e o mercado precifica 3 vezes? Eu não. Né? Eu acho que o que o mercado já entendeu, absorveu e hoje não deixa de precificar é a direção dos juros, que é para baixo. Como a direção do crescimento também é para baixo, mas a um ritmo mais moderado. Né? O mercado entendendo essa direção, esses solavancos ao longo do caminho são muito mais ruídos, né, do que uma mudança estrutural de tese. Mas você acha que se de fato, por exemplo, chegar semana que vem e aí lá no gráfico de pontos o Fed dá que não vai ser mais 3, vai ser 2 cortes? Não vem estresse pro mercado? Pode vir um estresse pontual, mas eu acho que continua aquela tese do buy the dip, né? Pensa que fazem mais de 255 dias que o S&P não tem uma queda intradiária de 2%. Quase um ano sem cair 2% em um único dia. Né? Eu acho que faz mais de 390 dias que o VIX, né, o índice do medo, está abaixo dos 20 pontos. Né? Ou seja, quando a gente teve essa inflexão no ciclo econômico, né, porque um dado de inflação acima do esperado em 2022 era sell-off de uma semana. Sim. Lembra? Vinha acima do esperado, caía 5, 7% nos próximos pregões. Em 23 e 24, a gente teve já dados acima. Né? O próprio PPI, que é a inflação ao produtor no atacado, veio o dobro da expectativa, é coisa pra caramba. Né? E a bolsa ontem caiu 0,2, 0,3. Né? Então é muito mais essa direção que o mercado já comprou, né, do que de fato esse ajuste fino. Né? E hoje ainda, querendo ou não, o juros terminal, né, o juros de equilíbrio, ainda continua próximo de 3%. Né? O mercado não mudou isso. Né? Mudou o ritmo. Quando começa, se acelera ou não acelera. Mas aonde vai chegar e a direção, que em tese é para baixo, continua como esse pano de fundo. Né? E isso tem servido como um grande amortecedor, né, para as bolsas conseguirem absorver, né, essas informações negativas e principalmente para os investidores olharem o copo meio cheio e não o copo meio vazio. Boa. Tá? Então, falando de inflação, da minha parte é isso. Comentar que essa semana foi votado na Câmara que o TikTok vai precisar vender ou acabar com essas operações nos Estados Unidos. Atualmente está em Senado, deve ser votado nos próximos dias isso. E o ex-secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, que participou da administração Trump de 2017 e 2021, ele entrou com bid para comprar o TikTok nos Estados Unidos através do seu fundo de private equity, a Liberty Capital. Esse foi o próprio que investiu $1 bilhão no New York Community Bank, né? Injetou liquidez ali para evitar uma corrida bancária 2 semanas atrás. Então, esse cara tá a todo vapor, viu, Pedroso? Quer comprar o TikTok, virou um dos acionistas principais do New York Community Bank. Ele era senador? Secretário do Tesouro. Secretário do Tesouro. Da era Trump. Um ex-banqueiro, né? Enfim. Então, outra notícia aí bacana. E o TikTok, qual que é o grande motivo que eles querem banir? É dados e privacidades, né? Desculpa. Só eles podem roubar dados, né? Então, a ByteDance, que é a dona do TikTok, é chinesa. Sim, claro. Eu vi um dado que metade da população jovem americana consome notícia através do TikTok. E a China também, né? bloqueia todas as principais redes sociais americanas, isso. Né? Os funcionários estatais chineses não podem mais ter iPhone. Então, essa briga intelectual entre Estados Unidos e China, essa preocupação com dados. Né? Quem controla dados, controla o mundo. Né? E se eu absorvo, no final do dia, as minhas notícias via TikTok, o TikTok é perigoso, porque ele influencia a minha cabeça. Né? Dado o nível de notícia que tem lá, eu acho que influencia mesmo. Influenciar a cabeça da juventude americana certamente não é algo que um presidente quer. Né? Pedroso, da minha parte é isso. Enfim, semana que vem tem mais decisão de juros dos principais bancos centrais do mundo. E só para finalizar, né, pessoal, coloquem aí no calendário de vocês, segunda-feira a gente vai ter decisão de juros do Banco Central japonês e 60% de chance atribuída para finalmente vir uma alta de juros por lá e acabar nessa história de juros negativo. Tá? E por que isso? Tá? Isso ganhou muito fôlego. 2 semanas atrás não estava nem 40% que ia subir juros. Ganhou muito fôlego essa semana. Essa tese que o Japão finalmente vai acabar
com essa questão de juros negativos. Você sabe desde quando o Japão tem juros negativos? Ah, deve ter umas boas décadas, né, Pedroso? Checa aí pra gente. Mas, finalmente, os sindicatos japoneses chegaram ao acordo de renegociação salarial. E foi o maior aumento salarial em 25 anos para as grandes empresas, né? A Toyota, especificamente, que é a maior companhia japonesa. E, enfim, salário subindo, poder de compra aumentando, inflação sendo, né, um problema por lá. Um problema não, né? Enfim, navegando na casa de 3,5%. Até eles queriam isso, mas tem que tomar cuidado agora para também não deixar escorregar. Então, a gente deve ver, pelo menos até meio do ano, né? Se não for nessa reunião de março, até junho, certamente o Banco Central agindo, né? E é importante isso porque o Japão é um berço de liquidez para as economias mundo afora, né? Quem gosta de fazer o carry trade que você comentou, sabe que a moeda japonesa é a melhor que tem. Você pega juros zero, uma moeda fraca, investe nos Estados Unidos com juros 5, ganha no diferencial e ganha na apreciação cambial também. Quem ganhou muito dinheiro no Japão foi o Buffett. Ele é craque, investiu na bolsa japonesa desde a pandemia, né? Uhum. A bolsa japonesa, como a gente viu, bateu máxima e é uma das melhores bolsas nos últimos anos em termos de performance. O juros japonês, ele não sobe desde 2007. Eu não sei se exatamente foi 2007 que ficou negativo, mas a taxa está em 0,1% negativo, né? Desde lá não tem nenhuma alta de juros. A gente está falando aí de 7, 17, são 18 anos já, né? É isso aí. 17 anos, perdão. 17 anos negativo. Pô, é coisa pra caramba. Então, pessoal, momento histórico. Semana que vem, vamos ver se a gente vai presenciar aí algo que a gente não via há 17 anos, né? 17 anos. Como é que o mercado vai ler? Né? Tem muita coisa no preço, vai depender do comunicado, vai depender do controle da curva de juros. E vamos ver se finalmente, né, os japoneses trazem dinheiro de volta para casa e deixam de repatriar essa liquidez para o mundo inteiro. Né, vai subir um pouquinho, mas ainda assim vai ficar baixo, né? Então, acho que não é um motivo de preocupação. E Estados Unidos, na quarta-feira, é o que o Pedroso falou, essa reunião vem o dot plot, né, que é o gráfico de pontos. Os dirigentes do Fed podem indicar ali quantas vezes eles acham válido cortar esse ano. Atualmente, né, 3 cortes esse ano, 4 cortes em 2025, taxa terminal próxima de 3%. É isso que eles estão nos falando. Veremos. Então ficamos por aqui. Um ótimo final de semana para todo mundo. Passem com a família, curtem aí. Alguma coisa para complementar, Rafael? Usem repelente, hein, galera? Usem repelente. Dengue é complicado. Eu venci a doença, estamos aqui. Abração para todos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.